Morning class, how are you today? Bom dia para vocês. Teacher Lilian de volta para mais uma aula de inglês instrumental. Estão prontos? Vamos lá. De hoje é sobre nominal groups. Então, é o último assunto que nós precisamos para completar a leitura textual. Estão prontos? Bora lá, mãos à obra. Como o próprio nome já diz, nominal groups se referem a grupos de palavras, tá, gente? E nominal vem da palavra noun, que vem de substantivos. Os grupos nominais, na verdade, são uma expressão, um conjunto de palavras, são constituintes de uma frase que eles vão ter um núcleo, um nome, que geralmente é um substantivo. Esse nome ele vai ser acompanhado de palavras, ou uma palavra ou várias palavras que determinam, ou que modificam, ou que complementam o sentido desse nome ou desse substantivo. Esse substantivo que vai ser o núcleo é a palavra mais importante do grupo nominal. E ela, como eu já disse, ela vai ser modificada ou qualificada ou complementada pelas outras palavras ou pela outra palavra que vão estar acopladas a ela. E essas palavras podem ser artigos, adjetivos, dentre outras. Olha, um exemplinho aqui. Medical Equipment Technologist. De cara eu posso dizer que são cognatos, tá? Medical, médico. Equipment, equipamento. Technologist. Technologist dá ideia de tecnologista, mas essa palavra não existe. Então, a palavra mais próxima em português seria tecnólogo. Então, eu tenho médico, equipamento e tecnólogo. Isso aqui é um grupo de palavras, tá? Um grupo nominal. Mas aqui, do jeito que tá, com as palavras soltas, eu ainda não sei o sentido. Entretanto, ao tentarmos ler todas essas palavras juntas, elas não fazem sentido. Médico, equipamento, tecnólogo. E a gente vê que a ordem dos elementos vai ser diferente do inglês para o português. Porque não vai fazer sentido e a gente vai ter que colocar alguma coisa no meio disso aí para poder fazer sentido. Então fica a pergunta, como é que podemos saber então como devemos ler um grupo nominal? E a resposta é a seguinte, que o grande lance está na identificação justamente do núcleo do grupo nominal, que é aquele substantivo principal que vai ser modificado, que vai ser qualificado. E as outras palavras que acompanham esse núcleo são as palavras que a gente chama de modificadores. Por exemplo, Medical Equipment Technologist. Aqui eu tenho 3 palavras. Uma delas vai ser o núcleo, tá? Que certeza é um substantivo. Então, eu tenho como modificadores medical equipment, que são modifiers. Repeat, modifiers. E technologist é o núcleo, que é a head word. Repeat, head word. No caso, a gente vai fazer essa leitura da seguinte forma: tecnólogo em equipamento médico. Medical e equipment vão funcionar então como adjetivos e vão qualificar ou modificar o significado do substantivo núcleo, que é technologist. Em inglês, a leitura desse grupo nominal é sempre feita da direita para a esquerda, por isso tecnólogo em equipamento médico. Sendo que a última palavra vai ser sempre o núcleo, então é da direita para a esquerda, e a última palavra do grupo nominal é sempre o núcleo, esse substantivo especificamente. Ou seja, é sempre a última palavra que vai sofrer a modificação, a complementação, enfim. Assim, as palavras que vão vir antes desse substantivo, que vai ser esse núcleo, são os modificadores e vão funcionar como adjetivo, mesmo que eles não sejam. Porque se vocês prestarem atenção, medical é médico, equipment é equipamento, então são 2 substantivos. Mas como ele vai qualificar a palavra tecnólogo, eles vão ganhar função de adjetivo. Porque, por exemplo,
esse tecnólogo podia ser em edificações, podia ser em sistema de informações, mas nesse caso, especificamente, o tecnólogo ele vai especificar, vai determinar, vai modificar, vai complementar a informação a respeito de que tecnólogo é esse. E nesse caso, o tecnólogo é específico em equipamento médico. Entenderam? E assim, num grupo nominal, nós vamos encontrar o núcleo, que é o head word, e os modificadores, que são os modifiers. O núcleo, ele vai carregar as marcas de flexão. Então, como o último palavra, no caso, a última palavra aqui vai estar na extrema direita do grupo nominal, como é um substantivo, vai aceitar o singular e o plural, e também as flexões de gênero quando houver, no caso, masculino ou feminino. Então, o núcleo, que é a última palavra do grupo nominal, ele vai ter essas marcas. Já os modificadores, mesmo que sejam substantivos, como eles vão assumir papel de adjetivo, eles vão mudar, eles não vão poder receber flexão, nem de singular, nem de plural, nem de masculino, nem de feminino. Então, esses modificadores, eles vão ser formados por todas as palavras que especificam o substantivo, que vai estar à direita do núcleo nominal, que no caso vai estar à direita desse substantivo principal. E eles devem ser traduzidos somente após a tradução do substantivo que vai ser o núcleo. Em inglês, existem dois tipos de grupos nominais: os simples e os complexos. Os grupos nominais simples vão ser formados por substantivos, adjetivos, advérbios e artigos dispostos em ordem linear, como no caso de Medical Equipment Technologist, que eles vão estar linearmente. Nesse caso do Medical Equipment Technologist, ele vai ser formado só por substantivos. Em outros casos, eu posso ter adjetivos, vai depender da situação. Grupos nominais complexos, como o próprio nome já diz, ele é um pouquinho a mais. Ele vai apresentar uma forma mais compacta, que no caso é o caso genitivo. O que é esse caso genitivo, teacher? É aquele que vem com apóstrofo S. Ou ele vai ser formado por expressões com hífen, hifenizadas, que eu vou já mostrar exemplo para vocês. Eles também podem ser separados ou unidos por preposição, fugindo dessa estrutura dos grupos nominais simples convencionais. Vamos ver alguns exemplos, tá? Primeiro, leather and plastic boots. Aqui eu tenho um grupo nominal. O grupo nominal em que, qual é a última palavra, gente, do grupo nominal é boots. Boots, então, vai ser o núcleo. Logo, leather and plastic vão ser os modifiers, os modificadores. E boots vai ser a head word, que vai ser o núcleo. Boots, nesse caso aqui, ele vai ser o substantivo que vai receber a flexão. Então, boots, nesse caso aqui, tá no plural. Leather and plastic, aqui, vai ser os modifiers. E eles vão qualificar a boots. Então, essas botas, boots, vão ser de couro e de plástico. Elas podiam ser de papelão que fosse, mas nesse caso, os modifiers, eles vão qualificar essa bota, vão dar complemento, vão dar mais detalhes sobre esse tipo de bota, tá? Isso aqui é um grupo nominal simples. A 10-year-old girl. Aqui eu tenho uma expressão, um grupo nominal hifenizado. 10-year-old. Uma garota de 10 anos. Ela podia ser uma garota de 20, uma garota de 3, e aí eu só modificaria, no caso, o numeral, e manteria dessa forma. Então, nesse caso, os modifiers é a 10-year-old e head word, que é o núcleo, girl. Então, a última palavra do grupo nominal, ela sempre vai ser o núcleo. Nesse caso, girl está no singular, e ela é uma palavra feminina. A 10-year-old, eu vou ter aqui a,
que vai ser um artigo. E dentro do subgrupo, né, no caso, a palavra hifenizada, eu vou ter um numeral e vou ter uma sequência de outras palavras que são substantivos, mas que juntas elas vão se formar um modificador que vão qualificar essa garota, que vão complementar os detalhes acerca dessa garota. E isso é um grupo nominal. Mais uma. My aunt's house. Última palavra, house. Então eu já sei que esse é o núcleo. E my aunt's vai qualificar. Nesse caso, quando tem apóstrofo S, é caso genitivo. O que é o caso genitivo, teacher? É um caso em que eu dou posse para aquela última coisa. Então, o núcleo do grupo nominal em que tem um caso genitivo, ele vai ser a coisa possuída. Então, a casa é de quem? Da minha tia, tá? Então, eu vou complementar, modificar o sentido, porque não é só uma casa, é a casa da minha tia. Então, o modificador vai ser o que vai vir à esquerda do núcleo. Então, my aunt's house. E a head word, que é a última palavra, é house, que é um substantivo, que nesse caso tá no singular. Vocês entenderam? Caso não tenham entendido, reassistam ao vídeo. Colocarei também alguns links complementares acerca de genitive case e acerca de grupos nominais. Agora que já vimos todas essas estratégias de leitura, já vimos nominal group, já vimos afixos, entendemos como utilizar o dicionário de modo eficiente, depende apenas de vocês. Teremos mais algumas aulas, mas vamos colocar a mão na massa. Então, see you next class and bye bye!